Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution 3D. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar a nossa movimentação XYZ para ver se ela está de acordo com os nossos cálculos, e eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, que é como regular o PID da mesa e da extrusora, tá? Então se liga aí no vídeo. Bom pessoal, então no vídeo passado a gente fez aí as primeiras configurações aqui no configuration.h. Nós colocamos aí, fizemos algumas alterações, né? Compilamos o código, estava tudo ok, então agora a gente vai transferir para o Arduino, tá? Então a gente tem que vir aqui em ferramentas, verificar se a gente selecionou aqui, ó, o Arduino Mega e também a porta, tá? Então aqui eu coloquei na minha porta com 3 e vamos enviar para o Arduino. Clicando naquele segundo item ali, que é a setinha, ele vai fazer a compilação do sketch, né, que é o software, e vai enviar para o Arduino. Vamos esperar aqui, ele está fazendo aqui todo o processo, olha só, tem uma barrinha de progresso, ele está fazendo a compilação, daqui a pouco ele vai enviar caso não tenha nenhum erro. Compilação foi concluída com êxito, agora ele está carregando, ele está enviando todo o sistema, né, todo o software, para o Arduino, tá? E tá aqui, ó, carregando, tá? Daqui a pouco vai dar o resultado, vai aparecer que está carregado e a gente finaliza aí a transferência. Pronto, pessoal, olha só, carregado, ou seja, o sistema todo foi transferido para o Arduino, tá? Você pode fechar aqui agora a IDE do Arduino, que você não precisa mais, o software já está na impressora, tá? Então agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos fazer uma movimentação na máquina para o lado esquerdo, para o lado direito, para frente, para trás, para cima e para baixo. Lembrando que quando a gente liga a máquina, ela reconhece o ponto que ela está parada como ponto zero. Então nós não conseguimos mover negativamente, tá? Então, por exemplo, quando a gente ligar ela na tomada, o ponto zero é onde ela está parada, né? Onde ela está no momento. Então a gente vai conseguir primeiro mover ela para o lado positivo, para testar se ela está indo para o lado certo. Ou seja, no eixo X ir para a direita, no eixo Y ir para trás. E no caso da nossa impressora, que ela tem o Z, que ele desce, então o positivo é para baixo, tá? Então quando a gente for movimentar o Z no positivo, ela vai descer, tá? Depois que a gente fizer o movimento para o lado positivo, daí sim nós conseguimos voltar para o ponto zero, né? Fazendo o movimento contrário, tá? Mas nós não conseguimos mover negativamente, certo? Então se você ligar a sua máquina e tentar mover ela para a esquerda, por exemplo, de princípio, você não vai conseguir, vai achar que está com problema, mas não. Ela já está no ponto zero, ela não passa para o menos 10. Você tem que ir para o lado positivo primeiro, para depois vir para o lado negativo até chegar no zero, tá? Na verdade não para o lado negativo, para o lado oposto até chegar no zero. Certo, pessoal? E como que a gente vai fazer a movimentação? Você pode fazer a movimentação no display, mas como nós vamos também fazer algumas outras regulagens no caso do PID da mesa e no PID do hot-end, então nós vamos instalar mais um software. Vou abrir aqui, ó, o navegador de internet, você vai procurar por repetier.com. No vídeo da impressora pequena, se eu não me engano, porque já faz algum tempo, né? Eu usei outro software, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai usar o Repetier Host, assim vocês já ficam com uma segunda opção. Então você vai entrar aqui, ó, repetier.com, você vem aqui, ó, no Repetier Host, vem em Download, ele vai cair nessa tela aqui para você fazer o download, ele pede para você fazer uma contribuição caso você queira, você pode clicar nesse link aqui para fazer o download sem contribuir. E depois ele vai perguntar para você o seu sistema operacional, Windows, Linux, Mac, você escolhe aqui, faz o download e clica para instalar, como você instala qualquer software no seu computador, tá? Então vamos lá, eu já fiz esse processo de instalação, que é bem simples, tá? Eu vou abrir agora o Repetier Host aqui para vocês verem. Cliquei ali, ele está abrindo, olha só. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é vir aqui em configurações, configurar impressora, daí você vai colocar aqui, ó, a porta que você ligou o cabo USB, tá? A porta que você ligou o cabo USB. Taxa de transmissão 250.000. Pode deixar aqui, ó, detecção automática. As outras coisas você não precisa mexer em nada, tá? Vamos ver aqui, ó, configuração de impressora. Você pode colocar algumas coisas aqui como padrão, taxa de alimentação, velocidade. Mas no caso aqui nós não precisamos mexer nisso por enquanto, tá? Eu quero só usar para depois a gente fazer a regulagem do PID, tá? Vamos deixar aqui como tá.
Aqui, ó, a área útil da máquina, se você quiser mexer, ó, colocar 400 por 400 ou a área útil da sua máquina. Então tem algumas coisas aqui que você pode configurar, tá? O mais importante aqui é deixar com 3. No meu caso, a minha porta é a com 3, você vai ver qual que é a porta que você tem aí. E a taxa de transmissão para a gente poder fazer o software comunicar com a impressora, tá? Os outros parâmetros aqui não importam agora no momento, nós precisamos só fazer a conexão. Configurou aqui a porta correta, dá um OK e beleza. Você vai clicar aqui em ligar, você vai ligar o software Repetier Host para controlar a sua máquina, tá? Você tem que colocar o cabinho USB, né? Deixar tudo certinho, a ligação, ligar lá na tomada e clica aqui em ligar. Com isso, você vai fazer, né, o controle da sua máquina. Você vier aqui em controle manual, você consegue, ó, mover no X, né, para trás, para frente, para o lado, para o outro, para cima e para baixo, tá? Lembrando que, ó, quando você coloca aqui, ó, ele vai andar 0,1 para a direita. Se você puxar um pouquinho para o lado, ó, ele vai andar 1 milímetro para a direita. Puxou mais um pouquinho, 10 milímetros para a direita. Mais um pouquinho, 50 milímetros, tá? Então, você pode escolher a taxa que você quer, ó, de um jeito bem fácil. Depende de onde você clica no botão, é o quanto você vai mandar ela se deslocar, tá? E aqui também no eixo Z, mesma coisa. Então tome cuidado aí na hora de fazer a movimentação. Qual que é o nosso objetivo agora? Primeiro, nós configuramos os passos por milímetros da máquina. Então, é legal a gente pelo menos fazer uma verificação, mesmo que grosseira, tipo usando uma régua, só para ver se ela está se movendo corretamente, se aqueles cálculos que nós fizemos estão minimamente corretos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mover ela para a direita 10 milímetros e eu vou medir com a régua se ela se moveu 10 milímetros. Eu vou mover ela para trás ou para frente, né? Vou fazer o primeiro para trás, 10 milímetros, e vou fazer o Z também se mover 10 milímetros no lado positivo, que no nosso lado é para baixo, né? Porque ela é uma impressora que ela começa imprimindo e o Z vai descendo. Então, quanto mais vai aumentando o Z, ele vai indo para baixo, tá? Então, se você quiser que ela suba, que ela se desloque 10 milímetros para o lado positivo, você vai clicar aqui, só que a impressora na prática ela vai descer, né? Porque ela vai se distanciar do nosso bico de impressão. E no nosso caso, ela se distancia indo para baixo, tá? Que o bico de impressão ele fica no mesmo nível alto da impressora. E aqui embaixo nós temos, ó, temperatura do extrusor e temperatura da cama. E olha só, tá variando, tá vendo? 19,92, 18,98 e tá mudando. Por quê? Porque já está pegando a leitura do termistor. Isso já mostra que o Repetier Host está conversando com o nosso Arduino, tá? E ele está pegando as informações lá dos termistores da mesa e do hot end e já está passando aqui, ó, as temperaturas. Então, ó, a minha cama está com 19,90 graus e o extrusor está com 18,80 e alguma coisa, tá? Então aqui a gente tem já as leituras dos termistores e aqui depois nós conseguimos aí fazer também, né, os testes, se vai aparecer se está esquentando ou não. A gente vai colocar aqui em curva de temperatura, ó, e a gente vai conseguir visualizar e depois fazer certinho o cálculo do PID. A gente vai fazer primeiro a movimentação medindo com uma régua para ver se está tudo certo e depois, pessoal, que ela estiver prontinha para imprimir, nós vamos fazer o teste, né, imprimindo o cubo de calibração. E daí sim nós vamos medir o cubo com o paquímetro e daí fazer o ajuste fino dos passos por milímetros, caso haja necessidade, tá bom? Bom, pessoal, vou fazer o teste de movimentação, então, para a gente ver se nossos cálculos estavam corretos. Eu coloquei uma régua ali, ela tá marcando aqui, ó, 17, né, centímetros. A gente vai mover o eixo Z positivamente 10 milímetros, então a mesa tem que descer, né, se afastar do bico, 10 milímetros, então a gente vai ver a régua descendo aqui até chegar ao 18, né? Isso é o que a gente quer, então vamos ver se vai dar certo. Vou mover 10 milímetros. Beleza, perfeito. Parou no 18, então moveu os 10 milímetros que a gente queria. Então, teoricamente, os cálculos deram certo. Lógico que a gente não tem uma precisão muito grande com a régua, né? Mas isso dá pra gente concluir que os cálculos estão
corretos. Depois, quando a gente imprimir o cubo de calibração, a gente vai aferir com o paquímetro e fazer o ajuste necessário caso seja preciso, tá? Então olha só, pessoal, eu coloquei ali a régua, tá marcando 3 centímetros, eu vou deslocar para o lado direito, né, 10 milímetros. E olha lá, deslocou, foi para o 4, tá? Então certinho o eixo X. Agora eu vou medir o eixo Y, vou mandar lá aí para trás. Tá numa posição meio ruim, pessoal, mas acredite em mim, tá? O processo é o mesmo, eu vou mover 10 milímetros. Beleza, andou 10 milímetros certinho, tá? Então X, Y e Z andaram os 10 milímetros que a gente queria, então os nossos cálculos estavam corretos. Então agora a gente vai dar sequência no vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer o PID da mesa e da extrusora. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma coisa muito importante, é uma coisa que nós não fizemos na impressora pequena, que é regular o PID da mesa e o PID do extrusor, tá? Então vamos colocar aqui, ó, nessa aba curva de temperatura e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos colocar aqui um comando G-Code chamado M503. M503. E vamos enviar. Olha só, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, nessa parte, deixa eu aumentar para vocês verem. Ele mostra a lista de parâmetros, tá? Todos os parâmetros configurados na nossa máquina. Por exemplo, os parâmetros do PID, né, que é o comando M301, o P está com 22.20, o I está com 1.08 e o D está com 114. Quais são esses parâmetros aqui? É a mesma coisa que você entrasse aqui no Arduino e fosse até a parte do PID. Vamos rolar a tela aqui até a gente chegar na parte do PID. Aqui, ó, PID, configurações de PID. O primeiro PID é o do extrusor, olha só, 22.2, 1.8, 114. É a mesma coisa que o software mostrou pra gente. E o outro PID é o M304, que é a mesa. Então ela está com P10, I 0.02 e o D com 305.40, que é o que está aqui embaixo, ó, PID da mesa. Nós temos aqui, ó, 10, 0.23, 305.40, tá? Então aqui nós temos as configurações do PID. Então, o PID, pessoal, é o seguinte: quando você manda, por exemplo, a sua mesa aquecer até 110 graus, o que acontece? Ele vai começar a esquentar a mesa. Então ela vai começar a esquentar, vai chegar no 110, vai chegar no 111, no 112, daí a sua máquina vai verificar, poxa, passou do 110, vamos desligar a mesa para a temperatura baixar. Daí você desliga, né, o software desliga, e aí a temperatura começa a cair, 110, 109, 108, daí ele fala, opa, baixou, vamos ligar de novo. Então o PID é a regulagem da temperatura para manter o mais estável possível. Só que uma variação de 2 graus, 3 graus, 1 grau é muito grande no caso de uma impressão 3D. Então esses valores do PID você tem que ajustar eles para quê? Para que ele fique um controle mais eficiente. Para quando chegar no 110 que você tinha setado, e ele chegar no 110.3, por exemplo, ele já verificar que passou e já começar a fazer a correção. Quando estiver caindo para o 109.7, ele já vê que abaixou e ligar de novo e ele manter o mais próximo do valor que você setou, tá? Então a função do PID é regular, né, fazer o controle, deixando o mais estável possível a temperatura, tá? Esse controle de ligar e desligar tanto a mesa quanto o extrusor, tá? Para manter a menor variação de temperatura possível, tá? Quanto mais estável ficar, melhor é a sua impressão, tá bom? Então, esse PID que está aqui, nós não sabemos se é o correto para a máquina. Então, nós vamos fazer um autoteste, tá? Nós vamos rodar aqui um comando que vai fazer o teste na extrusora e depois na mesa, com uma temperatura-alvo que você vai selecionar, e ele vai fazer várias vezes esse teste, que nós vamos informar quantas repetições nós queremos, e no final ele vai dar pra gente o melhor PID possível, a melhor configuração possível, tá? E daí nós vamos pegar esses valores, vamos trocar aqui
e fazer a compilação e enviar novamente para o Arduino, tá bom? Então eu vou fazer primeiro a minha configuração aqui, ó. Vamos lá no Repetier. Então eu vou fazer o comando que vai fazer o teste do PID para a extrusora, tá? Primeira coisa. Então nós vamos colocar o comando M, você vai colocar M303, que é o comando para fazer, né, o auto PID ali, né, o auto verificação, tá? O comando M303 é que vai fazer essa verificação para a gente. Você vai dar um espaço e a gente vai verificar primeiro o extrusor. Então eu vou colocar E0. No caso, o meu extrusor é o E0. Se você tivesse dois extrusores, um seria o E0, o outro seria o E1. Tá? Então, no caso, só tem um aqui. Eu vou usar o E0, vou dar um espaço. Eu vou colocar S, que vai ser a temperatura que eu quero fazer o teste. Então, eu vou colocar uma temperatura para o extrusor de 190 graus, por exemplo. Tá? Eu vou dar um espaço e vou colocar o C, que é quantas repetições eu quero que eu faça o teste. Se você fizer de 3 a 5, já fica legal. Se você quiser um resultado melhor, você coloca 10. Eu vou colocar 10 aqui, tá? Então ele vai fazer o teste 10 vezes, tá, pessoal? Então ele vai aquecer até chegar no 190, que é o que eu defini. E depois que chegar no 190, ele vai fazer 10 testes para regularizar, para achar os melhores valores, tá? Você vai ver que a onda, ela começa variando bastante e depois vai passando o tempo, ela vai se ajustando e ficando cada vez mais linear, tá? Porque ele está ali fazendo as correções, chegando nos melhores valores do PID. Então, feito isso, é só dar um Enter, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, para exibir somente a temperatura da extrusora, eu vou tirar aqui o da cama e vou deixar a saída do extrusora, tá? Vou deixar só os dois itens que falam da extrusora. Então ficou só essa linha aqui. É bom que você faça esse teste com a máquina com a temperatura ambiente, tá? Então, ó, a minha extrusora está a 19 graus, que é a temperatura ambiente. Você não pode fazer com ela já um pouco aquecida. Tem que partir do zero, né? Dela no estado natural, temperatura ambiente. Então, feito isso, é só enviar o comando. E olha só, aqui embaixo aparece PID Auto Tuning Start, tá? Então começou a fazer o Auto Tuning. Então olha só, começou a subir aqui, ó, 32, 39, olha o gráfico de temperatura subindo, já chegando ali, ó, passando dos 50. O nosso alvo é chegar no 190, tá? E olha só que legal, o alvo é essa bolinha maior e aqui a bolinha menor é a temperatura no momento da extrusora e ela está se aproximando do nosso alvo. Temperatura subindo, ó, já passou da casa dos 110, 120. Então nós vamos até os 190 e depois ela começa a fazer a regulagem do PID, tá? Então vamos lá, ó, chegando rapidamente, né? 174, 180, 188, ó, já passou do 190, olha só. 200, 203, 204. Olha só, ela foi até 204 para ver que precisava abaixar. Então agora ela começou a baixar, ó, já passou do 200, menos, ó, já chegou no 197. Você viu a variação? O alvo era o 190, ela chegou no 204 e depois ela abaixou. Então olha só, olha, presta atenção nas ondas. Então ela foi lá, deu um pico, ela vai descer e agora cada vez ela vai fazer o ajuste melhor e vai ficar cada vez menos, né, a variação dos 190 graus. E você vai ver que a onda vai ficando cada vez mais linear, porque o software está fazendo as correções, tá? Para chegar no melhor valor do PID. Olha só, a próxima onda já ficou bem menor. Olha só agora essa nova onda, como já ficou bem menor, a variação está entre 191, né? Ela não passou de 191 e 189. 188, caiu um pouquinho, mas já está bem mais próximo, né, dos 190. Olha só, essa próxima onda agora, praticamente linear ali perto dos 190. A variação está bem pequena.
Então o software ele é inteligente, né? Ele vai achando, regulando, achando o melhor PID, os melhores valores para manter ela com a temperatura mais estável possível, tá? Vamos aguardar, no final ele vai mostrar os valores para a gente copiar e colocar lá no nosso software, né? Lá no nosso Marlin, nas configurações. Esse processo, pessoal, vai demorar um pouquinho, dependendo de quantas repetições você colocar. Nós colocamos para fazer 10 testes, né? Então ele vai ter uma base maior de valores, né? Ele vai conseguir chegar num valor melhor do PID. Quanto mais testes você fizer, melhor, tá? Aconselho fazer 10, que é um tamanho bom para chegar num resultado bem aceitável, tá? Pronto, pessoal, ele acabou de fazer o teste, agora ele está desligando a extrusora, você vai notar que a temperatura agora vai despencar até chegar na temperatura ambiente, né? E aqui embaixo ele já forneceu para a gente a melhor configuração aqui, ó, para o PID, tá? Valores para o P, para o I e para o D. Esses valores aqui do extrusor é o que nós vamos colocar aqui, ó, no extrusor, que é esse de cima aqui, ó. No PID Settings, esses valores aqui, ó, que são os que estão liberados, tá? Então vamos lá, vamos verificar aqui quanto que deu. Deu 18,62, então eu vou colocar aqui. Ah, uma coisa, pessoal, mantenha esses valores aqui, no caso, se você já tem uma impressora pronta que veio de fábrica, seria legal você manter os valores anotados, os valores que vieram de fábrica, tá? No nosso caso aqui, a gente está montando uma do zero. Então esses valores não são valores corretos da máquina em si, tá? Mas se você já tem uma impressora funcionando satisfatoriamente, você quer só melhorar o PID dela, então anote esses valores que você já tinha antes para, se der algum problema, você poder voltar a eles, tá? No nosso caso aqui, a gente não tem por que anotar esses valores, porque isso aqui são os valores que vieram quando a gente baixa, né, o Marlin, então não tem nenhum problema, tá? Então eu vou colocar aqui 18,62. O próximo parâmetro, que é o I, é 1,96. 1,96. E o parâmetro D é 44,24. 44,24. Opa, não é vírgula, tá, pessoal? Senão vai dar erro, é ponto. Então, 18,62, 1,96, 44,24. Vou clicar aqui para salvar, por enquanto. Então, vamos conferir, 18,62, 1,96, 44,24. Beleza, pessoal, olha só, o extrusor está baixando a temperatura até chegar na temperatura ambiente, que vai estar mais ou menos por volta dos 19 graus, tá? Então agora, pessoal, nós vamos fazer o mesmo teste para a mesa. Então eu vou desligar aqui a temperatura do extrusor, vou desligar aqui a extrusora, a saída do extrusor, e vou colocar o da cama, que é a nossa mesa, tá? Mostrar a temperatura da cama, que está em 18 graus, certo? Vamos colocar o comando que faz o auto tuning, que é o M303, espaço. Agora, como a gente vai fazer a mesa aquecida ela é o E-1, tá? Então você tem que colocar M303, espaço, E-1, para falar que é a mesa. Agora vamos colocar o S. Qual é o valor que nós queremos? Eu vou colocar aqui que eu quero aquecer a minha mesa a 90 graus, por exemplo. Espaço, C. Quantidade de vezes que nós vamos fazer o teste, eu vou colocar 10 também. Então, com esse comando, nós vamos fazer o teste de auto-tuning da mesa aquecida com valor de 90 graus. Ele vai chegar até o objetivo de 90 graus e vai fazer os testes de PID para achar os melhores valores, tá bom? Vamos clicar aqui, então, para enviar. E ele vai começar agora a aquecer a mesa, tá? E a mesa ela é um pouco mais lenta que a extrusora, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Já começou a subir a temperatura, 22 graus. Ela é um pouco mais lenta, tá? Você pode colocar outras temperaturas, tá, pessoal? Por exemplo, no caso de PLA, de 50 a 60, no caso de ABS, de 100 a 120. Então, se você vai usar a sua impressora para imprimir, por exemplo, só PLA, você podia fazer o PID, né, esse auto-tuning, já na faixa de temperatura que você vai usar. E na extrusora também, na faixa de temperatura que você vai usar para imprimir PLA.
Daí você vai ter o seu PID mais adequado ainda para o tipo de material que você vai usar. Se você vai fazer uma impressão genérica, a hora vai ser PLA, a hora vai ser ABS ou qualquer outro, você vai fazer então um PID com uma média dos valores, tá? Mas se você vai imprimir só um tipo de material, faça o PID já com as temperaturas alvo exatamente a que você vai utilizar na hora de imprimir de verdade, tá, pessoal? Aqui eu estou mostrando para vocês o processo de fazer o PID, tá? O autotune, né, para chegar nos valores corretos do PID. Então vamos lá, a nossa mesa já está a 37 graus. Então eu vou dar uma cortada aqui no vídeo, ou vou dar uma acelerada, tá? Até ela chegar na temperatura, depois a gente continua vendo aí as oscilações. Bom, pessoal, olha só, tá chegando na temperatura, já tá no 89, né? O nosso foco era 90. E olha só, ela tá demorando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 10 minutos para chegar na temperatura alvo, tá? Isso é uma coisa que nós podemos mexer depois lá naquele parâmetro que dosa a quantidade de potência de energia que ele manda para a mesa, tá? O fabricante dessa mesa disse que era para chegar em 5 minutos. Como ela está chegando praticamente 9 alguma coisa, nós vamos aumentar um pouquinho a taxa de potência, depois eu mostro para vocês. Olha só, ela atingiu os 90 e agora a mesa desligou e ela começa a cair, já caiu para 85. Olha só, ele deu uma falha ali embaixo, ó. Acho que não vai funcionar, ele realmente desligou. Aqui embaixo deu uma falha, ó. O autotune falhou por timeout, tá? Demorou muito tempo para atingir a temperatura. Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar agora ela voltar, ela tá desligada, né? Ela vai voltar para a temperatura ambiente. Então se deu esse timeout aí para você, é porque não foi potência suficiente para a mesa, né, para ela aquecer rapidamente, então o teste aí foi muito demorado. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou vir aqui na variável da mesa, que nós colocamos 100, e nós vamos aumentar isso, tá? Eu vou colocar aqui 130. Eu quero mais potência, eu quero que vá mais potência, né, mais corrente para a mesa, para ela aquecer mais rapidamente, tá? Eu vou colocar 130 para ver se já resolve. Nós já fizemos as alterações do PID da extrusora, né? Então agora eu vou compilar e enviar para o Arduino. Na verdade pode ser que dê erro porque eu estou com o Repetier conectado, né? Eu vou desligar aqui, ó, o Repetier. E vamos ver. Ele vai compilar o código e carregar. Olha só, já está carregando para o Arduino. Vamos esperar carregar, depois nós vamos abrir de novo o Repetier. E vamos dar o comando M503 para listar os parâmetros para a gente ver se realmente foi carregado já com os valores novos, tá? Isso vai garantir então que os valores já estão novos, então quer dizer que nossa potência já está com a variável de 130 para ver se vai carregar mais rapidamente a nossa mesa, tá? Então vamos lá, carregando. Pronto, foi carregado, olha só, foi carregado. Vamos abrir o Repetir Host, vamos fazer a conexão novamente. E vamos dar o comando M503 para ver se realmente foi carregado aí os valores, né? Vamos ver aqui. Olha só, acho que não tinha dado tempo, vou desligar. Vamos ligar de novo. Vamos fazer o M503. Enviar. Ele não está mostrando os parâmetros corretos, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos desligar aqui. Eu vou zerar o nosso Arduino, tá? Quando você mexe aqui, ó, teve muitas pessoas que passaram por esse tipo de problema. Você mexia nas configurações aqui no Marlin e enviava, e ele não alterava, né? Ele não atualizava o seu Arduino. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui em Arquivo, Exemplos. Vamos pegar aqui, ó, Exemplos. Vamos pegar aqui embaixo, EPROM, apagar EPROM. É um outro sketch, tá? Nós vamos enviar esse carinha aqui para o nosso Arduino. Carregando, carregado. Beleza. Agora nós já apagamos a EPROM. Vamos enviar agora o Marlin novamente. Ele vai compilar e enviar
para o Arduino de novo. Pronto, ele acabou de enviar. Vamos ver agora se deu certo, né? Vamos ligar novamente. E vamos colocar o comando M503. Pronto, pessoal. Agora deu certo, olha só. P1862, 196, 44, 24. 1862, 196, 44, 24. Então agora ele alterou os valores na memória do Arduino, tá? Então se você estiver mexendo aqui e não consegue refletir as alterações que você faz aqui lá na sua Ramps, lá no Arduino, com a Ramps, né, se sua máquina não funciona com as alterações que você fez, é porque você não conseguiu regravar os valores na EEPROM, tá? Então você tem essa opção de vir aqui em arquivos, exemplos, vem aqui em EEPROM, apagar EEPROM, EEPROM clear, tá? Você carrega, ao carregar esse sketch para o Arduino, ele já vai apagar toda a memória do seu Arduino. Depois que você fez isso, você fecha, ó, você abriu, envia, ele vai enviar e vai apagar, depois você fecha e vem aqui e envia o Marlin novamente, e daí ele vai gravar os novos valores, tá? Então agora o nosso mesa grande vai demorar um pouquinho para ela chegar na temperatura ambiente. Então eu vou parar o vídeo aqui e vou esperar ela chegar na temperatura ambiente novamente para a gente executar o PID de novo, tá? E é um processo lento, mas necessário nesse caso, e vocês estão vendo aí como que faz, tá? O vídeo vai ficar grande, mas eu estou mostrando para vocês aí na íntegra todos os problemas que deram. Eu poderia simplesmente ter mostrado o PID funcionando, ter corrigido já os valores e ter mostrado só a parte boa, né, dando tudo certo, mas é legal quando eu mostro os erros, porque se você passa pelo erro aí, você sabe como corrigir depois. Então vamos lá, eu vou cortar o vídeo agora, eu vou voltar quando ele estiver com a temperatura da mesa ambiente, tá, pessoal? Bom, pessoal, agora a temperatura da mesa aquecida voltou para a temperatura ambiente e eu vou fazer o PID novamente, tá? Então vamos lá. Agora ele já está com aquela potência maior, né? Então vamos ver se a mesa vai aquecer mais rapidamente e não vai dar o erro de timeout. Então vamos lá, vamos colocar o M303. Vamos fazer aqui no E-1, que é a mesa. Vamos colocar a temperatura de 90 e vamos fazer 10 repetições. Tá? Então ficou M303, espaço E-1, espaço S90, espaço C10. Tá? Eu vou dar aqui um enviar para ele começar aí o Auto Tuning Start. Tá? Então agora ele vai novamente subir a temperatura da mesa e quando chegar lá nos 90 graus a gente volta com o vídeo, tá? Para não demorar muito porque a mesa demora um certo tempinho. Vamos ver se agora vai carregar antes dos 10 minutos, né? Vai chegar nos 90 graus. Olha só, pessoal, já passaram 1, 2, 3, 4, tá chegando nos 5 minutos e já tá a 83 graus. Foi bem mais rápido agora, tá? Olha, 5 minutos, 83 graus, estamos chegando nos 90, que é o nosso alvo. Vamos ver se não vai dar timeout, né? Se ele vai conseguir fazer aí a configuração do PID pra gente, tá? 85 graus, faltam 5 graus. 86. Faltam 3 graus para a gente atingir o nosso objetivo, né, de 90 e ele começar a fazer o PID. 9, falta 1 grau, vamos ver se vai dar timeout ou se ele vai conseguir fazer agora o teste. Para 89. Vamos ver se ele vai voltar a subir, se ele vai fazer agora o controle do PID, né, para chegar nos valores. Agora está funcionando, pessoal, olha só, 90. Tá oscilando bem pouquinho, o nosso gráfico mostra aí uma variação muito pequena, tá? Olha só, ele cai meio grau praticamente, ó, ele sobe de 90 a 90.14, 90.12 já começa a descer, 89.98, 97, daí já volta para o 90. Então a variação tá mínima, tá? Não tá variando nem meio grau a mesa, tá? Tá excelente. Olha só, o gráfico tá quase uma linha reta, tá? Então a variação está muito pequena no caso da mesa, variando muito pouco, né? Porque a mesa também ela tem um tamanho muito grande, então ela tem uma lentidão para aquecer e para esfriar, né? Que dá tempo do software recalcular, né? E conseguir tomar as decisões mais rapidamente, sem que a temperatura mude muito, né? Então olha só, ele está fazendo aí os 10 testes, você vai vendo que cada hora ele vai colocando uns valores ali, no final ele vai dar o resumo para a gente com os melhores valores do PID para a mesa, tá?
Vamos aguardar, no final eu mostro para vocês o resultado. Pronto, pessoal, ele terminou o teste, agora vai começar a esfriar a mesa, né? E aqui ele já deu pra gente os 3 valores. E vamos notar o seguinte, ó, eu passei aqui a temperatura, né? A temperatura não, eu passei aqui a potência para 130 e olha só, ele atingiu os 90 graus em 1, 2, 3, 4, 5. No 6º minuto ele atingiu os 90 graus, tá? Então eu acredito que se a gente mudar aqui para 140, ele deve estar atingindo a temperatura alvo em menos de 5 minutos, tá? Menos que isso, pessoal, não é muito legal, porque você pode dar um choque térmico muito grande no seu vidro e pode até rachar o seu vidro, tá? Então é legal não subir drasticamente a temperatura, ainda mais se você não estiver usando um vidro temperado, tá? Então agora vamos pegar esses valores aqui e comparar com o que a gente tem hoje no Arduino, tá? Então vamos lá, os parâmetros, aqui ó, os parâmetros da mesa são o P com 10, o I com 0.023 e o D com 305.4. Então vamos colocar os parâmetros, olha só. 292.64, 292.64. O outro parâmetro é 54.96, 54.96 e 389.54, 389.54. Então agora a gente tem aqui já a nova configuração do PID para a nossa mesa. Eu vou colocar aqui 140, vou salvar. Como a gente já viu que não deu certo transferir, que ele não alterou os valores, eu vou então apagar novamente. Deixa eu fazer aqui, ó, vou desconectar aqui, vou voltar aqui no Arduino, eu vou abrir aqui o exemplo de EEPROM para limpar EEPROM. Vamos carregar aqui para limpar EEPROM, vamos esperar, carregando, carregado, beleza, a EEPROM foi limpa, vamos fechar e agora sim vamos transferir o nosso Marlin para o Arduino para ele atualizar os valores. Pessoal, dá para fazer o comando por aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês que você pode, depois que você tem esses valores, você pode alterar os valores no seu Arduino direto pelo G-Code, tá? Só que por que eu não fiz aqui? Porque se eu fizer aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer a alteração de valores, vou enviar para o Arduino, depois eu vou colocar o comando que vai salvar na EEPROM, e eu vou ter o meu Arduino com os dados corretos. Só que, se eu abrir o meu IDE do Arduino, o meu Marlin aqui no meu computador vai estar desatualizado, porque eu vou, pelo repetir host, eu vou alterar direto no Arduino. E o que vai acontecer? Eu vou ficar com o meu Marlin no computador desatualizado. Se eu precisar fazer algum outro ajuste e eu enviar isso daqui, eu não vou estar atualizando os valores do PID, tá? Então, mesmo que você passe por aqui pelo G-Code, faça a gravação dos novos dados no Arduino, seria legal você atualizar o seu Marlin também com os novos valores. Por quê? Qualquer outra alteração que você venha fazer no Marlin, quando você subir, você sobe os valores corretos, tá? Então, para não fazer o trabalho duas vezes, para não ter que mandar por aqui e depois vir aqui e atualizar, acho mais fácil sempre atualizar o Marlin, para você ter sempre no seu computador a versão correta, e daí sim, a partir dela, você envia para o Arduino, tá? Então, o que você tem no computador é exatamente o que você tem dentro do Arduino. Se você fizer pelo repetir host e salvar por aqui, você vai ter só a versão correta no Arduino e não vai ter no seu computador, tá? Então, o interessante é sempre atualizar a versão aqui do Marlin no seu computador através da IDE do Arduino, tá bom? Então, agora nós temos os novos valores que foram transferidos, olha só, carregados para o Arduino, né? Então vamos verificar se deu certo. Vamos aqui agora abrir uma nova conexão. Vou colocar o comando M503 para ele me listar os parâmetros. Vou
colocar o M maiúsculo, 503, enviar. E olha só, agora os parâmetros foram alterados, olha só. O M304, que é a mesa, está com P292, I154, D389. Então, 292, 54, 389. Então, estão com os valores alterados e já com a potência de 140, tá? Então, agora acredito que carrega bem mais rápido, dentro dos 5 minutos que a gente queria. Então, agora nós já temos o PID do extrusor e o PID da mesa calculado. Vou mostrar para vocês, então, como você faria para atualizar os valores do PID direto aqui no Repetir Host, sem gravar no Marley, já mandando direto para o Arduino. Então, se você quisesse alterar o valor do extrusor, era só você colocar esse valor, isso daqui, ó, M301, que é, eu vou fazer aqui para o extrusor. No caso, se você fosse fazer para a mesa, você só ia pegar essa de baixo, que seria M304, e colocaria os valores P, I e D que você obteve com o autotunning, tá? Então, quando você faz isso daqui e envia, olha só, ele coloca aqui que passou esses parâmetros para o Arduino. Só que, para você gravar eles na EEPROM, você precisa colocar o comando depois que grava na EEPROM. O valor que grava na EEPROM é o M500. Coloca M500 e envia, e ele vai salvar, olha só, salvou os valores na EEPROM, tá? Como já estava com o próprio valor, ele sobrescreveu um valor correto, tá? Então não teve problema. Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou muito grande. Nesse vídeo eu mostrei para vocês como calcular o PID da mesa e do extrusor, tá? No próximo vídeo, então, a gente vai dar sequência. Então é isso, pessoal. Agora tá faltando somente regular a extrusora e o BL Touch, tá?